Amigo de todo o Brasil, amigo produtor rural, começa agora o Terra Viva Sustentável, um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda, a produtividade e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do Programa de Finanças Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a administradora de empresas, Anelise Vendramini. A Anelise vai contar para a gente hoje o que é esse negócio de finança sustentável, as práticas de sustentabilidade, né? Como que o nosso dia a dia ele está comprometido com boas práticas e também com maior responsabilidade, né? Com tudo o que a gente faz. E se você quer entrar em contato com a gente, né? Tem o nosso endereço eletrônico, terravivasustentável@tvterraviva.com.br. Tem também o WhatsApp, 11 9 42 58 91 83, ou se você quiser ligar na redação do Terra Viva em São Paulo, o telefone é o 11 31 31 37 19. O Terra Viva Sustentável começa agora. Aqui no programa, a gente tenta trazer os mais variados profissionais que se preocupam, né, com esse jeito novo de fazer as coisas, né, baseado na sustentabilidade, com maior respeito à questão ambiental, com maior respeito às questões sociais, né, ao ser humano e também de um jeito que dê retorno econômico para que a vida possa continuar. E hoje a gente tem a honra de receber uma profissional que vem pensando isso na prática. A Anelise Vendramini, ela é formada em administração de empresas, então ela conhece o lado duro da coisa, o lado do dia a dia. E além de ser formada, ela tem mestrado e tem doutorado. Então, doutor não é só quem é doutor médico de gente, médico veterinário, não. Tem gente que estuda muito para ser doutor, até nessa área de administração, que é o caso da Anelise. Anelise, brigadão pela visita aqui, a gente fica muito honrado com a tua visita e seja muito bem-vinda aqui no Terra Viva. Muito obrigada pelo convite, honrada fico eu. Muito obrigada. Imagina, que isso. Ô Anelise, vamos começar definindo o que é esse foco de estudo seu. Finanças sustentáveis. Tem finanças que não são sustentáveis, é isso? Essa é uma excelente provocação, Tobias. Essa definição, até esse nome de finanças sustentáveis, eu particularmente nem gosto muito, mas é um campo do conhecimento que vem crescendo, é uma discussão que já vem há algumas décadas, mas ela suscita esse tipo de reflexão, né? Então, tem finanças que não são sustentáveis. Eu prefiro o nome finanças para a sustentabilidade ou finanças para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, é o jeito da gente lidar com dinheiro, lidar com recurso, nesse mundo aí das boas práticas, é isso? É isso. E considerando que o mundo, principalmente o mundo econômico, está passando por uma transição enorme, né? Essa transição é a transição para a sustentabilidade. Saiu um livro até recentemente, eu tenho ele, O que Pensam os Economistas sobre Sustentabilidade, que eles demoraram a reconhecer algumas coisas, né, os economistas, né? Porque, veja, tudo na vida é complexo, né? Eu acho que, assim, os nossos amigos produtores rurais sabem disso melhor do que eu até, né? As coisas são super interligadas, né? Você mexe numa coisa aqui, impacta outra coisa lá. E tinha gente que achava que uma coisa era uma coisa só, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas na vida raramente é assim, né? Verdade. Então, a economia também trabalha com modelagens, a gente precisa entender a conexão entre as coisas. Então, se eu mexo aqui, como que isso impacta o PIB? Então, como que isso impacta a geração de empregos? Por exemplo, a gente está estimulando, o governo federal está estimulando, várias entidades do agro estimulando a recuperação de áreas de pastagem degradadas. Para isso se criou o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Então, a gente precisa fazer algumas coisas e, para fazer essas coisas, muda o jeito de pensar o financeiro. É isso? É mais ou menos isso? É isso. Então, nessa transição, por exemplo, por que o Brasil pensou o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono? Porque há um entendimento da sociedade brasileira, né, pensando aqui nos formuladores de política pública, no governo, de que o mundo está caminhando para essa transição. Né? Então, nós vamos ter que achar caminhos para viver de maneira mais sustentável. Não porque é uma moda, não é porque agora a gente achou que isso é
a coisa mais legal do mundo, então agora a gente tem que ser sustentável. Ah, então tem gente que fala assim para mim, eu não acredito em sustentabilidade, mas não é questão de fé, né? Não, não é questão de fé. É prática muito mesmo. simples entender. Assim, isso vem se a gente pensar que o planeta é uma caixa de sapato fechada, ele não expande, ele não diminui. Essa é a Terra, é uma caixa de sapato fechada, que tem ali, né? E aí a gente, antes da Revolução Industrial, ali em torno de 1800, nós éramos menos de 1 bilhão de pessoas. Hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas nessa caixa de sapato fechada, caminhando para 9 bilhões em 2050. Enquanto você falou da primeira caixa de sapato para essa segunda, nasceu já milhares de pessoas. Né? Exatamente. Um monte de bebê já nasceu por aí. Então, esse monte de gente dentro da caixa de sapato, consumindo energia, consumindo recursos naturais, não só para a produção agro, mas também para a indústria, enfim, e gerando resíduo, né? E usando avião, né? Usando as tecnologias que a gente usa, celular, a gente precisa de materiais para produzir isso. Então, existe uma pressão sobre os ecossistemas enorme deste contexto, né? Do contexto de crescimento econômico, do contexto de crescimento populacional, deste contexto. Então, a sustentabilidade vem daí, vem da necessidade da gente parar e pensar, espera um pouquinho, nós vamos ter que rever como a gente produz as coisas, porque até então, até o jeito que a gente produzia antes, estava tudo certo, não tem nada de errado. Então tá. Então Adão e Eva jogando o lixo deles no rio, tudo bem, só tinha eles no mundo. Só tinha eles no mundo, era o que a gente sabia, era o que a gente tinha de conhecimento tecnológico, o rio absorvia, exatamente. Agora, com 7 bilhões, o rio já não aguenta. Ele não morre, igual acontece em São Paulo, né? O rio morre, fica poluído, aí a gente também, dentro das cidades, né, a gente vai tendo problemas respiratórios, as pessoas morrem com asma, não é? Assim, agora em São Paulo, que não chove, né, vai ver o número de pessoas nos hospitais, então isso tudo está ligado com tudo. Então, essa lógica da sustentabilidade vem da gente sustentar a vida no planeta, considerando essas forças externas, com as quais a gente não negocia. Não dá para negociar. O rio secou, secou. O que você vai negociar com quem? Né? Então, isso é que está gerando esse movimento para esta transição. Agora, para que esta transição aconteça, nós temos que pensar como que nós vamos financiar essa transição, porque é aí que está a chave do problema. Eu acho que se a gente pergunta para qualquer pessoa na rua, olha, você acha que a gente precisa se tornar mais sustentável? Acho que as pessoas vão concordar que sim. Mas o como, né? Como é que nós vamos financiar essa transição? Como é que a gente vai assegurar que a gente faça isso com o menor dano social possível, né? Annelise, eu não sei se você tem acompanhado, mas o pessoal do Mato Grosso está discutindo muito isso, né? Eles têm até uma plataforma lá chamada PCI, né? Que o Fernando Sampaio, o glorioso Fernando Sampaio, está à frente desse programa. E eles vêm buscando dinheiro de fora para tentar ajudar a recuperação de área degradada, né? A reflorestar algumas áreas do Cerrado, floresta nativa também. E na Conferência do Clima, se falou em criar um grande fundo, né, internacional, inclusive para pagar os nossos produtores aqui que estão preservando, né? É mais ou menos isso que você está falando? É mais ou menos isso. Passa por aí também esses projetos? Passa exatamente por aí. Passa por a gente achar soluções econômicas de tal maneira que a gente possa canalizar recursos. Veja, Tobias, tem uma série de investidores, eu trabalho com investidores, né? Então, tem uma série de investidores tanto nacionais, mas principalmente internacionais. Nesse momento, acho que o foco maior está nos investidores internacionais. Tem muita gente, muito estrangeiro interessado em investir aqui, né? Tem muito estrangeiro interessado em investir em projetos sustentáveis em países em desenvolvimento. Então, Brasil, Indonésia, né, onde tem floresta. Nos BRICS. Nos BRICS, né? Então, existe esse recurso, hoje, ele soma cerca de 20 trilhões de dólares. Poxa investidor que diz assim, eu quero investir, mas eu quero investir... O investidor ele nunca vai abrir mão de retorno, liquidez, né? Análise risco-retorno e liquidez faz parte de qualquer análise de investimento, como o nosso produtor rural também deve fazer essas análises. Então, os investidores, eles querem o dinheiro dele de volta, é isso? Ele quer o dinheiro dele de volta, bem administrado. Então, vamos deixar bem claro aqui. Nós não estamos falando de filantropia, nós não estamos falando de doações. Não é doação. Não é doação, a gente está falando de investimento. Só que o que eles dizem? Porque eles já perceberam também que este mundo em transição traz outros riscos. Por exemplo... Novos riscos. Novos riscos. Então, vamos supor que eu tenho uma produção, arroz, ou uva, por exemplo, ou maçã. Eu tenho uma produção numa determinada região, com as mudanças do clima,
o que vai acontecer com essa produção? Essa cultura vai mudar de lugar. Essa cultura vai mudar de lugar. Será que eu estou me preparando para essa mudança? Tem produtor que está se preparando. Tem produtor que está introduzindo outras culturas que vão ser mais adequadas, mais adaptadas a esse novo clima. O investidor está percebendo esse movimento do risco. Então, tem investidor, que é esses que eu falei, que somam aí cerca de 20 trilhões de dólares, que já dizem assim, eu analiso agora, além de risco, retorno e liquidez, eu analiso também sustentabilidade. Não é só porque isso é uma causa que ele valoriza, mas é principalmente porque ele já entendeu que há outros tipos de riscos que precisam ser considerados na decisão. Né? Então, voltando lá para o seu comentário sobre esses fundos, né, e o que surgiram aí nas conferências do clima, a gente tem visto uma mudança dramática no sentido de que de como o setor financeiro está olhando para outros riscos que não só aqueles riscos tradicionais. Certo. E isso, naturalmente, está trazendo, para quem está conectado com essa agenda, seja na indústria, seja no agro, está trazendo oportunidades também de capturar um dinheiro que está na mesa. Certo. E a gente precisa, então, saber enxergar essas oportunidades e conversar com quem tem contato com esses investidores aí, né? Exato. O primeiro passo é você ter, de fato, um projeto, né? Um projeto sustentável. Então, por exemplo, tem o caso de empresas ligadas ao setor de celulose e papel, por exemplo. Esse setor é top, né? Esse setor é um setor que... mais né, adiantado nessa área. É né? um setor porque está muito conectado com recursos naturais, né? Então, tem empresas desse setor, por exemplo, que elas desenharam projetos sustentáveis ou a própria estratégia de sustentabilidade da empresa. E aí, um projeto bem desenhado, claro, olha, que são esses objetivos que eu quero atingir. O pessoal da Fibra é campeão nisso aí. O pessoal da Fibra é um deles, inclusive. Né? Então, eles estruturaram essa estratégia de sustentabilidade, esses projetos, com objetivos claros para os próximos, por exemplo, 5 anos, 10 anos, dependendo do caso. Olha que legal. Projeto bem feito. Vamos falar de gestão? Projeto com começo, meio e fim. Metas atingíveis. Como é que eu vou verificar que eu estou atingindo essas metas? Como é que eu vou registrar essas metas? Aí sabe o que eles fizeram? Mercado de capitais para financiar. Isso é bolsa, é isso? Mercado de capitais é bolsa. Vou pedir dinheiro para o investidor para ele financiar este meu projeto sustentável. Sei. Mas isso não é para qualquer um, né, Annelise? Sem dúvida, a gente está falando de uma certa estrutura, uma grande empresa. Agora, existem, se a gente for falar no cenário nacional, né, inclusive algumas dessas empresas emitiram esses títulos, esse financiamento no mercado doméstico. Outras no mercado internacional. Mas você tem razão, precisa de uma certa estrutura. Agora, o que precisa mesmo é uma estrutura de gestão. Né? É a gente olhar para isso como gestão. Então, por exemplo, Annelise, eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma fruta, uma planta aqui no Cerrado, que é o pequi. Né? Muita gente gosta, eu gosto demais, né? E lá em Goiás tem muito pequizeiro. E tem uma pesquisadora lá que vem estudando as várias espécies de pequi, né? Para saber qual que é a mais produtiva, qual que é a mais saborosa, né? Tem aquela diferença, ela está estudando para poder domesticar também. Então, por exemplo, se a gente conseguir uma plantação comercial de pequi, amigável lá com o Cerrado e tal, a gente poderia fazer um projeto para isso aí e tentar pedir recurso. Pedir recurso. Esse recurso, para um produtor de pequeno porte ou de médio porte, pode ser via crédito. Certo. Né? Vai ser difícil esse produtor de pequeno e médio porte acessar uma grande emissão de títulos no mercado, né, de capitais, como eu estava falando do caso da Fibra, por causa dos custos envolvidos. Mas então, tem outros caminhos para ele. Mas tem outros caminhos. Por exemplo, uma coisa... Agora, eu é que vou perguntar para você, Tobias. Ok. Sendo uma pessoa, né, de gestão... O perguntador aqui sou eu, viu? Sendo uma pessoa de gestão de finanças, eu sempre fico curiosa, por que a gente vê tão pouca fruta do Cerrado nos supermercados, por exemplo, em São Paulo? Pois é. Eu não sei se você sabe, mas tem frutinha do Cerrado como... da Mata Atlântica, como o araçá, a grumichama, que estão sendo pesquisados agora pela Exalc. O caju tem a pesquisa dele recente, então é tudo muito novo. A gente tem uma herança agronômica europeia, né? Então, a gente está aprendendo a conhecer os nossos valores, né? Essa coisa do açaí ter estourado, né, na Europa, nos Estados Unidos como alimento.
A gente está conhecendo agora tudo isso, valorizando isso, começando a valorizar isso aí. Porque eu acho... Cabe um projeto maior. Este é um projeto que seria interessante do ponto de Talvez vista da até uma sustentabilidade. política pública, né, para isso. Né? Porque, por exemplo, mel. Né? Eu fui fazer uma visita aí num projeto na Floresta do Cariri e fiquei surpresa com a quantidade de mel que é produzida ali, com flores diferentes do que a gente vê aqui na cidade. O semiárido é fantástico isso, tem uma produção de mel do semiárido que é de abelha sem ferrão. Só que não chega na cidade. É muito difícil. É muito difícil. Então, estruturar essas cadeias de valor, né? Criar processos para que essas cadeias se desenvolvam, se profissionalizem e cheguem nos meios consumidores, no Brasil e fora do Brasil, é um projeto interessante que a gente precisaria pensar seriamente no Brasil. Muito bom. Vamos fazer um intervalozinho, pode ser? Pode, claro. Já já a gente volta com a Annelise falando sobre finanças sustentáveis, projetos aí que a gente pode conseguir financiamento e como que a gente pode conseguir isso. Já já.